Aloha, minhas joaninhas fofas, eu sou Esté Firmino e esse é o canal Mundo Multifilmes Kids, mas aqui temos conteúdos para toda a família e hoje eu vou falar de um filme incrível de assistir nos cinemas. Eu assisti logo na estreia, Lilo e o Stitch. Eu vou contar a vocês detalhes do que eu achei, porém sem dar spoiler para quem ainda não viu. Porém, futuramente terei uma versão sim com spoiler e também vou trazer alguns conteúdos aqui nos shorts. Então, se você quer saber mais, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder. E já vai deixando seu like que eu garanto que vocês vão gostar desse vídeo. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que esse foi um ótimo live action, na minha opinião. Tudo bem que eu costumo gostar de tudo, assim, é difícil eu não gostar de um filme. Quando eu não gosto, pode ter certeza que o filme é ruim. Eu tenho certeza que dos live action da Disney que eu assisti, tá? Porque eu não assisti todos, esse é um dos melhores. Eu não direi o melhor, apesar dos críticos, alguns terem avaliado assim, como o melhor de todos da Disney. Eu acho que dizer que é o melhor, tendo tantos live actions bons, é difícil eu chegar e dizer isso. Porém, foi maravilhoso. Uma coisa que eu gostei bastante nesse live action, que foi o fato dos atores parecerem muito ou lembrarem os personagens do desenho. Vou ser bem honesta com vocês, não é a coisa que eu mais me importo, embora eu acho que é muito importante em um live action, né, ser o mais parecido possível. Eu não me importo que eles adaptem alguma coisa ou um detalhe quando venha a acrescentar, ou no caso, se um determinado ator não parece com o personagem, mas ele interpreta muito bem, eu consigo considerar. Eu não sou essa pessoa de dizer, nossa, tem que ser tudo igual. Porém, nesse caso, além de serem todos muito fiéis ao desenho, todos eles entregaram a atuação. E eu vou dizer a vocês que eu tava com um pouco de receio. A Maya Aloha, ela é lindíssima e fofíssima. Então nos trailers eu não tava prestando atenção na interpretação dela. Eu tava prestando atenção na fofura. É tanto que no filme eu chorei 3 vezes e em uma delas foi no comecinho. Quando eu... Perdoem aí meu gato, ele foi castrado ontem e hoje ele está querendo sair pra namorar. Gatos. Príncipe. Quando eu vi ela na tela, eu comecei a chorar logo no comecinho. Não muito, mas eu chorei, soltei ali algumas lágrimas, porque ela é muito fofinha, é muito linda. É tão fofinho! E porque eu assisti esse desenho depois de adulta, assisti a primeira vez esse ano, e aí eu assisti a segunda vez, tipo, uma semana depois, de tanto que eu gostei do desenho. Pude prestar um pouco mais de atenção na atuação e eu achei ela simplesmente perfeita pro papel, porque, além de parecer com a Lilo e de ser super fofa, ela entregou bastante pra uma criança, principalmente considerando que é o primeiro papel dela de cinema e foi um papel grande, ela já começou grande, então isso me dava um pouco de receio. Não muito receio, porque eu sei que a Disney, eles devem ter ótimos diretores que explicam muito bem. Mas eu vi que ela não falhou em coisas que... O live action da Bela e a Fera, por exemplo, é um dos meus favoritos porque a Bela e a Fera, tipo, é o meu desenho da Disney favorito. Porém, tem um momento em que a atriz, ela tá olhando a mesa com os objetos e parece que ela tá olhando para um canto e o objeto indo para o outro. Ou seja, não teve aquela troca, parece que ela não conseguiu ser recíproca com coisas que não estavam ali, né? Foram colocadas pela edição. Já a Lilo, parecia que ela estava olhando fixo nos olhos de Stitch, parecia que ela estava enxergando ele. Eu acredito que você, criança, tem uma boa imaginação. Ela entregou muito nesse papel. A atriz que fez a Nani, ela também entregou bastante. E nas cenas mais emocionantes, eu me emocionei junto. Tudo que ela se emocionava, eu me emocionava porque foi muito real, sabe? Parecia que ela estava vivendo aquela situação de verdade. E tiveram falas aí que me impactaram. E sobre as adaptações, porque não foi 100% fiel. Eu fiquei triste que eles tiraram algumas cenas que pra mim foram das mais marcantes no desenho quando eu assisti. Eu fiquei, como assim? Tipo, essa parte
era uma das melhores partes do filme e eles tiraram. E o filme, ele foi curto, porque quando a gente pensa em filme, a gente pensa em mais ou menos 2 horas. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então eu acredito que dava pra eles adicionarem essas cenas sem ficar um filme muito longo. Já não foi um filme longo, então eu não vi pra que retirar algumas cenas. Porém, eles também adicionaram algumas coisas que fizeram mais sentido na história dos personagens e que adaptaram a história sem mudar a essência, porque a essência mesmo é falar de família e o significado de família, que é nunca abandonar ou esquecer. E essa parte é muito interessante porque tem um momento que a Nani fala que a família abandonou ela. Dá a entender isso, eu não vou falar as palavras, enfim, que ela usou, mas aí eu acho que essa parte, ou esquecer, já fica aí. Funciona muito bem porque às vezes a nossa família ela não tá perto, como no caso dos pais dela, que eles morreram, mas eles não abandonaram elas ou elas abandonaram eles, até porque elas lembram deles. E aí entra essa questão do lembrar com carinho, sabe? Gosto bastante que eles adicionaram algumas características à personalidade da Nani. Como, por exemplo, ela tem alguns sonhos que ficam meio apagados no desenho. E uma das coisas que, quando a gente olha com um olhar mais de adulto no desenho, nossa, ela é uma garota muito jovem que tá cuidando de uma criança, trabalhando, e, tipo, ela é uma adolescente. E no filme eles mostram isso, é tanto que tem uma personagem, que eu não vou dizer, que fala, você é praticamente uma criança ainda. E também a gente vê que ela tem sonhos, ela tem objetivos de faculdade, porém que ela tá disposta a largar tudo pela irmã, porque a prioridade dela é a família, e ela não pode desamparar a irmã dela. E isso me emocionou muito porque mostrou ainda mais o lado humano dela. Quanto aos personagens que adicionaram, eu achei que foram personagens muito interessantes e que acrescentaram sim na história, não foram personagens jogados. Então, eles funcionaram para cumprir um determinado papel, mas ao mesmo tempo eles não apareceram do nada para resolver o problema, eles já estavam ali, enfim. Algumas adaptações eu achei que funcionou melhor para live action, como o fato que tá nos trailers, então eu não acho que seja lá um grande spoiler, que o Jumba e o Pickles, eles usam um disfarce humano aqui na Terra, o que faz muito mais sentido, porque no desenho a gente compra a ideia de que botou uma peruca, botou um óculos, tipo, não dá pra perceber que é um alienígena. Porém, aqui, no mundo real, a gente sabe que isso não aconteceu. Então, eles usarem uma forma humana foi bem inteligente e teve, sim, bastante humor. Foram personagens que entregaram muita comédia, principalmente porque eles não entendiam tudo do mundo humano. Eles foram aprendendo algumas coisas, até mesmo a questão de se adaptar à nossa atmosfera. Isso foi bem interessante de ver. Se for pra dar até 5 estrelas, eu diria que é 4,5 estrelas, porque eu senti falta de algumas cenas. Porém, quanto ao realismo, eu achei fantástico. Tipo, tiveram cenas em que os personagens, tipo, pareciam ser reais. Pouquíssimos momentos o Stitch me causou uma estranheza, tipo, não tá 100% realista. Mas, tipo, ele estava muito realista, tinha pelinhos. E muitas cenas eu ficava impressionada como os pelos dele mudavam de tonalidade de acordo com a luz, movia de acordo com o vento. E, tipo, eu acho que a única estranheza que possa ter ficado na minha cabeça é porque um bicho azul a gente sabe que não existe. Mas os outros personagens, mesmo os que tiveram pouco tempo de tela, também estavam muito reais. E é incrível o quanto que eles investiram até mesmo em poucos minutos de tela de alguns personagens. E também eu gostaria de dizer a vocês que esse filme foi muito emocionante. Eu chorei 3 vezes, uma logo no comecinho de emoção, mas aquele choro que só sai lágrimas e eu tava sorrindo. A segunda vez foi um momento bem tenso do filme, então eu chorei bastante e olhei pro lado, minha irmãzinha também tava chorando. Detalhe, minha irmãzinha é criança, mas ela não costuma chorar em filme nem em desenho. E nesse ela chorou nessa mesma cena que eu.
E, tipo, tava todo mundo já em lágrimas. Tinha uma senhorinha, gente, muito fofa aqui. Foi a primeira vez dela no cinema, então tudo ela tava impressionada. O telão, as luzes. E nos momentos de chorar, ela também chorou bastante. E, tipo, todo mundo chorou nesse momento. E no final, é impossível não chorar de emoção, sabe? Mas aquela emoção mais boa, assim, digamos, tipo, que bom que deu tudo certo. Se você tá em dúvida se assiste ou não, eu recomendo que assista, porque eu gostei bastante, eu achei uma experiência positiva e eu acredito que para todas as idades esse filme vai servir muito bem. Ele é um filme cômico, mas tem momentos cômicos, mas não é aquele filme que você vai morrer de rir. São piadas que você dá aquela risadinha legal, mas tipo, você não vai ficar morrendo de rir. Mas tem uns momentos divertidos. Tem momentos emocionantes de chorar mesmo, então alguns momentos você vai chorar, mas também tem muitos momentos alegres. E ele criou uma conexão com os personagens incrível, porque tem mais detalhamento da personalidade. Então a gente vê o quanto que a Lilo, ela realmente é uma criança mais agitada, mais animada. E a gente também vê o quanto que pesa o fato dela ser excluída pelas meninas. Parece que eles intensificaram os sentimentos. Então, eu acredito que é um filme que as crianças vão conseguir ver e se emocionar e se divertir nas cenas divertidas, e que os adultos vão se emocionar e entender um pouco mais esse lado mais profundo, e ao mesmo tempo também vão sorrir e se emocionar. Pra mim vale a pena. Se você gostou do meu vídeo, não esquece de deixar o like e comenta aí pra mim se você já assistiu ao filme ou se pretende assistir. Um beijão!